microfone aberto. Isso. Então, bom dia a todos, novamente. Obrigada pela presença de vocês. Hoje que a gente vai dar continuação na canção da oração, e nós estamos vendo sobre a escada da oração. Não é literal escada, mas é um termo comparativo de como que aqui no sonho a oração ela evolui para chegar até mesmo a Deus. Ela aqui onde a gente está, ela representa o que nós temos de vontade por detrás das coisas, o nosso propósito real por detrás do que a gente faz. E para a gente começar esse nosso estudo de hoje, vamos começar então com essa internalização, com o aquietamento das nossas frequências, as frequências cerebrais, que quando a gente está no muito agito, fica difícil ouvir ou aprender um professor interno. Então, respiramos fundo e colocamos nosso propósito para essa hora, que é de nos colocarmos à disposição do Espírito Santo. Colocamos a nossa capacidade de aprender a serviço da nossa real vontade, que é despertar desse sonho. E o Espírito Santo se revela através desse estudo para nos guiar nesse caminho de volta, a nós novamente reconhecermos quem que nós somos de fato, como filhos de Deus. Então, com a meta estabelecida, unidos a Jesus, que é nosso professor, que nos deixou esse material maravilhoso, nós vamos começar então hoje. E nós estamos na primeira parte da canção da oração, que é a oração em si mesma, na sessão 4, orar com os outros, e na sessão 5, orar com os outros. Bem-vinda, Maria Emília, conseguiu. E antes de nós começar na 4, lá no 2, no finalzinho do 2, no parágrafo 8, que o 2 fala da escada da oração. Jesus compara a oração com uma escada. E ele resume tudo a 3 grandes passos, a 3 grandes mudanças mentais, 3 grandes mudanças de pensamento. E lá no final, quando ele explica essa parte dos 3 passos, ele conclui, isso ficou faltando na última aula, o parágrafo 8, dizendo assim, que Deus é a meta de todas as orações, dando-lhe intemporalidade ao invés de um fim. O que é isso, intemporalidade? A oração, ela já era a nossa comunicação com Deus no céu. Hoje aqui, em função de nós pensarmos que estamos separados, ela toma formas específicas diferentes, mas ela vai voltar a ser na nossa consciência o que ela sempre foi. Então, essa comunicação com Deus, então ela se torna intemporal. Por enquanto, por hora, para nós, parece que ela está dentro do tempo e do espaço, porque a capacidade de orar nos acompanha. A oração em suas formas iniciais é uma ilusão, porque não há necessidade de uma escada para chegar àquilo que nunca se deixou. Contudo, a oração é parte do perdão, enquanto o perdão, ele mesmo, é uma ilusão. E continua, enquanto ele mesmo, que é uma ilusão, continua sem ser atingido. Então, enquanto nós ainda não conseguimos perdoar a nós mesmos e ao mundo e a todo esse sonho e despertar, a oração ela toma formas específicas que se adapta ao nosso despertar, à nossa necessidade daqui.
A oração está ligada ao aprendizado até que a meta do aprendizado tenha sido alcançada. Então, todas as coisas terão sido transformadas juntas e devolvidas sem mancha à mente de Deus. Então, quando a meta do aprendizado aqui no sonho for atingida, a oração não precisa mais ser específica. Ela volta a ser o que ela é, que é a completa comunicação com Deus. Isso, estando além do aprendizado, esse estado não pode ser descrito. No entanto, os estágios necessários, estágios é o mesmo que também etapas, estágios, necessários para que isso seja atingido, precisam ser compreendidos, se é que a paz vai ser restaurada para o Filho de Deus, que agora vive com a ilusão da morte e o medo de Deus. Então, se nós vamos despertar, nós precisamos da ajuda de uma oração mais elevada. Nós precisamos que a oração, que é aliada ao perdão, nos eleve para esse despertar. Então, por isso que Jesus compara essa elevação, essa trajetória a passos numa escada, a degraus. E a gente também viu na aula passada que a primeira mudança, o primeiro degrau, é quando nós nos percebemos que, na verdade, nós estamos aqui em sofrimento ou em falta, porque aquilo que eu pedi para mim não é a mesma coisa que eu pedi para o meu irmão. E por isso fiz dele um inimigo. E lembram-se que Jesus ainda completou: se eu tenho um inimigo, ele pede para a gente orar pelos inimigos. Mas o que é orar pelo inimigo? Se eu tenho um inimigo, eu já o separei de mim. Mas o que é orar pelo inimigo? É ver o Cristo nele, não mais aprisionar o Cristo nele. E no momento que a gente não mais aprisiona, que a gente vê além do ser que eu considero inimigo, eu vejo Cristo nele, o Cristo nele é o mesmo que o Cristo em mim. Então, essa primeira mudança. Tem um pouco de interferência, de repente, de uma motosserra que estão trabalhando aqui nos vizinhos, mas eu acho que daqui a pouco já para. Então, essa é a primeira mudança. Hoje nós vamos ver, então, a segunda mudança. Então, o primeiro passo é eu me dar por conta que se eu tenho um inimigo, é porque eu vi ele separado de mim. Eu quero alguma coisa para mim, separado dele, eu quero ser individual. E a oração, ela sempre é atendida conforme eu peço. Não no sentido físico de se eu peço uma casa, eu vou ganhar uma casa. Se eu peço uma casa, eu estou dizendo que eu sou um corpo físico que precisa ser protegido. E tal vai ser na minha consciência. Eu vou achar-me frágil e em necessidade de proteção. Então, nesse sentido que a oração, ela sempre nos atende. E uma vez aceito que eu fiz do meu irmão um ser diferente, e por isso fiz dele um inimigo, e agora eu não quero mais ele um inimigo, e eu libero Cristo dele, ao saber que a minha mente é una com a dele, isso é eu me perdoar por essa separação. Então vamos agora para a segunda grande mudança, que é orar com os outros. Então, o primeiro era pelos outros, eu oro pelo meu inimigo, e agora, no segundo passo, eu oro com ele e não por ele, lado a lado, eu e ele, e não mais ele separado de mim. E até que o segundo nível, pelo menos, se tenha iniciado, não é possível que a oração seja compartilhada. Então, não dá para orar junto com alguém se eu o vejo separado de mim. Até esse ponto, cada um não pode deixar de pedir coisas diferentes. Contudo, uma vez que a necessidade de manter o outro como inimigo tenha sido questionada e a razão para fazê-lo tenha sido reconhecida, mesmo que seja apenas por um instante, unir-se em oração passa a ser possível. Inimigos não compartilham a mesma meta. É nisso que a inimizade é mantida.
Os seus desejos separados são os seus arsenais, suas fortalezas no ódio. Então, para nós podermos elevar nossa oração, Deus não reconhece 2 filhos. Então, nós precisamos nos unir primeiro em oração ao irmão para torná-la verdadeira, para tornar a vontade da oração verdadeira. Mas para mim me unir ao irmão, eu não posso ter um inimigo, eu não posso ver os interesses dele separados dos meus. Porque se eu reconheço interesses separados, automaticamente isso é diferença. E diferença cria inimizade. Então é nessa diferença que os inimigos se apegam. E a chave para que se avance mais ainda na oração está nesse simples pensamento, nessa mudança da mente. Nós vamos juntos, eu e tu. Então, esta é a segunda grande mudança na oração. Se a primeira foi reconhecer que eu pedi algo diferente para o meu irmão e por isso fiz dele um inimigo, no segundo estágio, eu reconheço que, na verdade, nós vamos juntos. Não há como eu atingir ao céu sem o meu irmão ao meu lado. Como a gente dou sempre aquele exemplo da nota de dinheiro. Se eu acortar no meio, eu tenho uma nota de 100 e eu acortar no meio, a cada uma das metades não vale 50, não vale nada. Mas se eu as unir novamente, aí ela é restaurada o valor. E assim o Filho de Deus, separado, eu e meu irmão, nós não existimos como seres reais, como Filho de Deus. Mas unidos novamente, aí a gente volta a ter a lembrança de quem nós somos como filhos de Deus. Por isso que nesse segundo estágio, então, nós vamos juntos, lado a lado. Agora é possível ajudar em oração, assim sendo, procura tu mesmo chegar lá. Então, quem temporariamente tem mais, oferece a quem tem menos. Então, quem já reconhece o valor de se unir em mente ao irmão, ele o faz, mesmo que o irmão não esteja ciente disso. Nesse degrau começa a subida mais rápida, mas ainda existem muitas lições para serem aprendidas. O caminho está aberto e a esperança se justifica. Aqui agora começa a ficar mais leve o nosso caminho, quando a gente reconhece a nossa unicidade lado a lado. No entanto, é provável que no início, aquilo que é pedido, mesmo por aqueles que se unem em oração, não seja a meta que a oração deveria buscar verdadeiramente. Mesmo juntos, vós podeis pedir coisas e assim construir apenas a ilusão de uma meta que compartilhais. Podeis pedir juntos algo específico e não dar-vos conta de que estáis pedindo efeitos sem uma causa. E isso não podeis ter. Ninguém pode receber apenas os efeitos, pedindo a uma causa da qual eles não podem vir, que os ofereça a si mesmo. Então, mesmo juntos, por isso que isso aqui é só apenas mais um degrau e não o último. Mesmo juntos, eu e meu irmão, nós podemos nos unir, mas pedir por coisas individuais ainda para ambos. Isso ainda não é uma real meta unificada. Ainda existe o equívoco de achar que eu individualmente preciso a mesma coisa que ele individualmente. E a questão não é que eu e ele precisamos a mesma coisa, é o individualmente. Ainda pode existir uma separação intrínseca por detrás de orarmos juntos. Isso a gente vê na oração que pede por coisas. Muitas orações religiosas também, elas se unem aos irmãos, mas elas ainda pedem por saúde específica, por benefícios específicos. Então, é uma oração unida, mas o propósito ainda não é o verdadeiro propósito da oração verdadeira.
Por isso é só mais um degrau, ainda não é o fim da escada. Ing, você pode explicar melhor a frase, deixa eu abrir aqui para terminar de ler. A frase número 8 do parágrafo 2. Do parágrafo 2 a 8. No meu xerox aqui não está enumerado. Então, poderia escrever qual que é a frase ou dizer, por favor? É assim, ninguém pode receber apenas os efeitos, pedindo a uma causa da qual eles não podem vir, que os ofereça a si mesmo. Ótimo, sim, vamos continuar aqui explicando, então, isso que acabamos de ler, esse aqui, deixa eu ver aqui, achei aqui a última frase, mas assim, o que ele estava, como eu estava dizendo, né, então, nós pedimos por coisas separadas, e pedir coisas separadas, quando ele diz que ninguém pode pedir apenas os efeitos, sem pedir a causa das coisas separadas são do ego. Todas as coisas separadas, individuais, são da crença de separação de Deus. Aquela mente que sabe que ela ainda está em una a Deus, ela não pede por individualismo ou por coisas separadas, porque a causa de quem se sente em Deus, ele sabe que Deus é a causa e ele tem tudo. Então, quando nós pedimos, mesmo unidos por coisas individuais ou por benefícios que cada um tenha para si esse benefício, nós estamos pedindo isso, na verdade, ao ego e não a Deus. Porque Deus não pode dar benefícios a um e não ao outro. Deus não pode dar coisas separadas. Deus não tem parcialidade, ele não separa nada. Então, cada vez que a gente, mesmo se unindo um grupo e pedindo a mesma coisa, mas ainda é algo individual para aquele grupo, e não é ainda em benefício da unicidade, essa oração, na verdade, ainda tem como causa a crença na escassez. A oração por detrás ainda está dizendo que estamos em falta. Esta é a causa. E a crença na escassez, que é essa causa, ela vem do ego, da crença de separação. Ela não pode vir de Deus. Então, essa oração ainda não é uma oração verdadeira a Deus. Ela ainda não tem como causa Deus. Então, por isso que, como ele diz aqui, que nós podemos juntos pedir o específico e não nos dar contas que estamos pedindo coisas sem uma causa, sem a fonte real que nos sustém, sem a fonte real que vai acabar com a crença da escassez. Porque eu acho que o que vai acabar com a escassez é aquela coisa específica. Mas o que acaba com a escassez é eu saber que a minha mente está unida ao todo. Então, a crença da escassez é a causa equivocada. Então, mesmo a união, portanto, não é suficiente se aqueles que oram juntos não pedirem, acima de tudo, aquilo que é a vontade de Deus. Então, esta é uma causa verdadeira. Pedir para que a vontade de Deus seja reconhecida na nossa mente. Então, se nós unidos não pedirmos por isso, a nossa oração ela ainda não é dirigida à verdadeira causa que pode suprir as nossas necessidades. Ainda não é uma oração que vá diretamente a Deus. Então, só aquela oração que pede para que a vontade de Deus seja reconhecida em nós, essa é uma oração verdadeira. Só dessa causa, né, só de Deus, é possível vir a resposta na qual todas as necessidades específicas são satisfeitas. Todos os desejos separados, unificados em um só. Então, isto aqui é uma feliz promessa e isso nós precisamos nos apegar. Que se nós formos a causa verdadeira, se nós formos a Deus, todas as necessidades específicas serão satisfeitas.
Este é o poder da oração verdadeira. Por isso que eu não preciso dizer a Deus o que eu acredito que está em falta em mim. Porque por efeito secundário, por efeito colateral, automático, por eu estar unido à vontade de Deus, todas as minhas necessidades automaticamente serão satisfeitas. Orar por coisas específicas sempre implica impedir que o passado se repita de alguma forma. O que foi agradável antes ou pareceu ser, o que era de um outro e ele parecia amar, tudo isso são apenas ilusões do passado. Então, todas as formas específicas de oração por coisas, elas são baseadas no passado. Ou eu me lembro de como eu me sentia bem quando tinha saúde, ou eu vejo quantas pessoas aparentemente têm uma vida melhor quando a situação financeira delas está bem resolvida, ou eu vejo como é bom ter uma família que te apoie. Então, sempre está baseado ainda em passado. A oração por coisas específicas. A finalidade da oração é liberar o presente das suas cadeias de ilusões passadas, deixar que ele seja um remédio livremente escolhido para cada escolha que simbolizou um equívoco. Então, a oração verdadeira, no instante da oração que a gente se une a Deus, naquele instante santo nós estamos no agora. Libera a corrente do passado. Libera, e no agora ninguém tem necessidades. Quem é que no instante do agora está em falta? Nós só estamos em falta quando pensamos no futuro e lembramos do passado. Porque no futuro temos medo de falta, e no passado vimos que já tivemos algo, ou vimos que o outro teve e nós não tivemos. Mas no agora, no instante do agora, não há falta. E Deus só reconhece o instante do agora. Deus não criou o tempo, então ele não conhece o passado e o futuro. E a oração tem esse poder de libertar por um instante santo a nossa mente da corrente do tempo. E com isso nós somos liberados. Isso traz a cura até mesmo para dentro do sonho. Por isso que quando a gente volta da oração, volta a se identificar ainda aqui no mundo, porque nós ainda estamos com a nossa mente com culpas a serem desfeitas, a gente vai voltar para cá de novo. Mas a luz que aquele instante de oração trouxe para dentro da nossa consciência agora de mundo, ela é grandiosíssima e poderosa, e ela atende a todas as nossas necessidades. Ela se adapta àquilo que nós precisamos. O que a oração pode te oferecer agora excede tanto tudo o que pediste antes, que é uma pena que te contentes com menos. Então, Jesus recomenda que não te contentes com aquilo que tu possa lembrar, que tu possas pedir. Isso é pouco. A oração que vai para a unicidade, ela oferece tanto a mais, porque ela te oferece tudo que tu precisa aqui. Que seria uma pena nós achar que devemos enumerar necessidades, porque nós deixaríamos tantas necessidades ainda de fora, nós iríamos enumerar tão poucas quanto aquelas que nós acreditamos que temos, que se nós simplesmente formos à unicidade de Deus e depois retornarmos e Ele preencher tudo aquilo que nós achamos que temos de necessidade, excede em tanto aquilo que nós especificamente pediríamos, que é uma pena se a gente não se apegar a isso. Então, a oração verdadeira, ela é compartilhar um instante santo com Deus. Tudo mais depois nos é dado por acréscimo. Pedir algo específico é acreditar em escassez. É acreditar que eu mereço só aquilo que eu estou pedindo. E isso realmente é muito pouco. Escolheste uma chance que acaba de nascer
a cada vez que oras. Acaso quereria sufocá-la e aprisioná-la em antigas prisões, se tens a chance de liberar a ti mesmo de todas elas imediatamente? Então, vou eu perder de liberar a paz que está na minha mente, de eu voltar a deixar ela brilhar de novo na minha consciência, em troca de pedir coisas pequenas? A oração, não restrinjas o teu pedido, né? Não faças isso, não faça pedido pequeno, não limite o teu pedido. A oração pode trazer a paz de Deus. Que coisa presa no tempo pode dar-te mais do que isso no pequeno espaço que dura antes de sucumbir no pó? Então, que coisa pequena que eu possa pedir para o corpo? Antes que o corpo igual vai acabar um dia, ele tem vencimento, ele vai deixar de parecer que existe. Que coisa pequena, presa no corpo, pode ser maior que a paz de Deus na minha consciência? Então, não restrinjas o pedido. Peça a paz de Deus. Tudo mais é atendido. Oi, Ingrid. Oi. Eu estava lembrando que quando eu fui diagnosticada com câncer, só que antes eu tinha entregue para Deus, agora entreguei de uma forma que não disse para ele, eu quero que cure, quero que faça isso, nada, simplesmente entreguei e vivi maravilhosamente bem. Então, na hora que o médico foi dar o diagnóstico, então ele falou assim, que estrago foi esse? O câncer já estava muito avançado. Eu senti uma paz tão grande, tão maravilhosa, que eu pensei que eu estava doida. Mas, assim, em nenhum momento da minha vida eu pensei que em algum momento poderia passar por isso. Assim, ter uma paz num momento onde poderia haver um desespero. Então, foi uma paz, assim, que ela não tem explicação. Eu sempre falo que a paz de São Paulo, que diz assim, a paz que transcende qualquer entendimento, não tem nenhuma explicação. E uma alegria enorme. A minha irmã, ela olhava assim, ela era muito preocupada, ela dizia assim, como que eu vou ficar preocupada se você está assim, você está em paz, né? Então, a paz adiava para tudo. E até os médicos mesmo, pelos exames, diziam, como você pode estar assim? Eu estava bem, eu não sentia nada, pelo que os exames diziam. Então, eu acho que se eu tivesse pedido a cura ou alguma coisa assim, que não tivesse vindo, tinha tido a frustração e não tinha passado por essa experiência, que essa experiência de paz é imensamente maravilhosa, ela assim, não tem nenhuma explicação. Nossa, perfeito, encaixa perfeitamente com o que Jesus está dizendo sobre o poder da oração. Se você pedisse especificamente pela cura do câncer no corpo e fosse atendido, mas o corpo um dia igual vai sucumbir ao pó. Então, quão limitado isso seria? E você não teria tido essa experiência da paz na mente, que realmente transcende esse mundo, e por reflexo, por efeito secundário dessa paz, a cura ela veio igual de todo modo. E mesmo que ela não viesse, que no programa estaria o câncer vencer o corpo, você não é o corpo, você ainda assim continuaria sendo o ser de Deus na tua consciência também, presente e totalmente em paz. E outra coisa maravilhosa, nem tua irmã não conseguiu ficar sem a paz devido ao reflexo da paz. Olha que coisa maravilhosa, que a gente pode estender a segurança aos nossos amados, aos nossos próximos, por efeito secundário também. Então, e é isso que Jesus está dizendo, exatamente isso. Tal é o poder da oração verdadeira. Então, unir-se a Deus, pedir para que a vontade de Deus continue sendo na nossa consciência também o que ela é no céu. Esse é o poder da oração. Esta é a oração verdadeira.
Nossa, fico muito feliz que tu tenha trazido esse exemplo prático do que Jesus está pedindo. Para isso que ele nos ensinar a chegar nisso é que ele passou essa canção da oração para nós. Para que mais e mais pessoas experienciem isso. E às vezes eu fico pensando assim, que mesmo em outras coisas mais simples, que eu quero assim, eu quero ter paz, agora eu não consigo ter aquela paz que a gente está tendo. Sim, nada vai trazer, nada físico, nada específico vai trazer essa paz de Deus. Não. Nada aqui do mundo é comparável a ela. Ela é um tesouro que não tem preço. O dinheiro nenhum do mundo compra essa paz. Nada no mundo tem o alcance de substituir o tesouro que é essa paz. Ela é um tesouro tão maior. E como ele diz, isso sim é um tesouro que transcende o tempo. Então não é como ele diz assim, que coisa presa no tempo pode te dar mais do que isso. Né? Essa paz, ela nos leva até o céu. De volta à intemporalidade. De volta à consciência de quem nós somos em Deus. Dentro dessa paz, porque nessa paz ela está de acordo com a vontade de Deus, e aí Deus pode dar o último passo, ele nos alcança para transformar a percepção novamente em conhecimento. Esse então é o poder da oração. E nós vamos agora ao último tópico da oração, que é quando a oração, a escada termina. Já que nós estamos falando em degraus, nós já vimos o primeiro degrau, que é eu reconhecer que eu criei um inimigo por ver meu irmão separado. No segundo passo, eu reconheço que eu devo ir lado a lado com meu irmão e não separado dele, nós vamos juntos como iguais. E agora o terceiro passo. A oração é um caminho para a verdadeira humildade. E aqui, outra vez, ela sobe lentamente e cresce em força e amor e santidade. Permita que ela apenas deixe o chão, onde começa a se erguer para Deus, e a verdadeira humildade virá finalmente banhar de graças a mente que pensava estar sozinha e se bater contra o mundo. Estar em paz, ter uma mente consciente de Deus, isso é reconhecer isso é a verdadeira humildade. É a arrogância do ego dizer que nós somos separados de Deus, ou que nós somos aquém de Deus, ou que nós estamos em falta. Reconhecer uma falta em nós não é humildade, é arrogância. A verdadeira humildade, ela reconhece que nós temos tudo em Deus, porque nós ainda estamos em Deus. Então, a humildade e a verdadeira humildade virá banhar o mundo, sim. A humildade traz paz porque não clama que tu tens que governar sozinho o universo, nem julgar todas as coisas como queres que seja. Todos os pequenos deuses ela deixa de lado com contentamento, não ressentida, mas com honestidade e o reconhecimento de que eles não servem. Então, por isso que nós entregamos, abrimos mãos de nossos pequenos deuses, nossas pequenas necessidades, levamos elas até Deus e largamos lá como nossas dádivas, porque não queremos outros deuses diante da consciência da nossa unicidade com Deus. E as ilusões e a humildade têm metas tão afastadas que não podem coexistir, nem compartilhar uma morada na qual possam se encontrar. Se uma vem, a outra desaparece. Os verdadeiramente humildes não têm nenhuma meta a não ser Deus, porque não têm necessidades de ídolos e as defesas já não servem mais a qualquer propósito. Então, todas as defesas, absolutamente todas, elas servem para proteger um ídolo. Porque o que é o que é o todo, não precisa de proteção porque não tem ataque.
Então, todas as defesas, elas, na verdade, elas são arrogância. E por isso que a humildade, ela não consegue se unir com as ilusões. Porque a ilusão, na verdade, é uma arrogância. Porque ela implica em dizer que eu estou separado de Deus. Eu estou em falta. Então, qualquer coisa ilusória, ou esse mundo aqui, ele é, na verdade, um pensamento de arrogância. Ele não é a verdadeira humildade. A verdadeira humildade é reconhecer a minha unicidade em Deus, que eu ainda sou tal como Deus me criou. Por isso que quando a verdadeira humildade chega à nossa mente, o mundo deixa de parecer que existe. Porque o mundo não conhece esse tipo de humildade. O mundo conhece humildade eu pensar que eu tenho menos que o outro. Eu pensar que eu tenho uma falta, que eu estou em falta ou que eu estou pagando por essa falta. Então, isso não é humildade, isso é arrogância. Deixa eu ver aqui. Os inimigos, agora, são inúteis. Deixa eu ver se eu não pulei. Ter inimigos, então, na verdadeira humildade, isso passa a ser inútil, porque a humildade não se opõe a nada. Ela não se esconde com vergonha, porque está contente com o que é. Todo conhecimento de que a criação é a vontade de Deus. Como já não são o próprio ser, passam a ser. Então, como não são o próprio ser minúsculo, como não são mais individuais, os verdadeiramente humildes, eles passam a ser o ser de S maiúsculo. Então, esse ser é o Filho tal como Deus o criou. Eles passam a ser novamente, em sua consciência, passam a ser o Cristo. E isso vem em todos os encontros nos quais se unem em contentamento com cada filho de Deus, reconhecendo que compartilham a sua pureza. Então, cada vez que eu reconheço em verdadeira humildade que o meu irmão, ele é um igual a mim, na verdade estou reconhecendo o próprio Cristo nele e em mim. Por isso que nós passamos a ser, o Cristo. Não mais seres individuais, não mais com necessidades individuais, mas um só ser que só tem necessidade de saber se ainda está em Deus. Agora a oração se ergue do mundo das coisas, dos corpos e de todos os tipos de deuses, e tu podes finalmente descansar em santidade. A humildade veio para te ajudar a compreender a tua glória como filho de Deus e reconhecer a arrogância do pecado. Então, quando eu me reconheço junto ao meu irmão, que nós dois formamos o Cristo, isso é compreender a glória do Filho de Deus. E nisso, aquela arrogante ideia de que nós somos pecadores se desvanece. Um sonho encobriu a face de Cristo para ti. Agora podes olhar para a sua impecabilidade. A escada subiu muito alto. Tu vieste quase até o céu. Há pouco mais a ser aprendido antes da jornada se completar. Agora, podes dizer a todo aquele que vem se unir a ti em oração: eu não posso ir sem ti, pois tu és uma parte de mim. Então, esta é a última grande mudança. Quando essa mudança é alcançada na nossa mente, aqui a escada chegou aonde ela pode nos levar. Aqui estamos diante da porta do céu. Agora Deus pode dar o último passo. Quando eu reconheço que eu não posso ir sem ti, sem o meu irmão, porque és uma parte de mim. Eu só sou completo quando o teu ser é reconhecido como meu. Deus só reconhece um filho.
O Cristo é um. Então, nesse reconhecimento de que nós somos um único ser, tudo mais que antes dizia que nós somos dois seres separados, era o meu próprio pesadelo. Deus não nos fez assim. Então, nesse reconhecimento, nessa última grande mudança, a escada termina. Como ele diz aqui, e assim ele é na verdade, né? O irmão, ele é o meu próprio ser. Agora podes orar só por aquilo que verdadeiramente compartilhas com ele. Pois compreendeste que ele nunca partiu, e tu, que parecia sozinho, és um com ele. Então, o meu irmão nunca deixou de ser o Cristo. Então, se ele nunca deixou de ser o Cristo, ele nunca saiu do céu. Eu é que me achava separado dele. Eu é que pensava que estava sozinha, mas agora eu reconheço que sou um com ele. E a escada termina com isso, pois o aprendizado já não é necessário. Agora estás diante do portão do céu e lá teu irmão está a teu lado. Então aqui o aprendizado se consumou, chegou ao fim. É aqui que todo aprendizado vai nos levar. Essa é a meta de todo aprendizado. Reconhecer que eu estou lado a lado com meu irmão diante do portão do céu. O gramado é profundo e quieto, pois é aqui o lugar marcado para o momento em que deverias vir, e ele esperou por ti durante muito tempo. Na verdade, o ser crístico do meu irmão sempre esteve esperando aqui. O que eu achava que eu via aqui nos meus sonhos de ilusão era apenas uma imagem projetada do meu irmão. Não era o Cristo. O Cristo do meu irmão sempre aguardou aqui pelo meu retorno. Aqui o tempo acabará para sempre. Neste portão a própria eternidade se unirá a ti. A oração veio a ser o que deveria ser, pois reconhece o Cristo em ti. Então, aqui a oração completa sua meta. O reconhecimento novamente de que o meu irmão, ele nunca deixou o céu, mas ele aguardou aqui dentro do sonho pelo meu despertar. Não existe nada fora da minha mente. E o meu irmão, que parecia que estava no sonho, que ele primeiramente era meu inimigo. Depois eu passei a caminhar lado a lado com ele. Agora eu reconheço que não é nem lado a lado, nós somos um único ser, porque Deus só tem um filho, o Cristo. E com isso, então, não há mais necessidade de aprendizado, porque agora o sonho está consumado, porque agora nós estamos prontos para a consciência da unicidade do céu. Agora estamos prontos de novo para despertar do sonho, para transformar a percepção para o conhecimento. E esse último passo é com Deus. E quando Deus dará o seu último passo, a oração volta a ser o que ela verdadeiramente é, que é essa comunicação completa com Deus. Ela se transforma em conhecimento e em criação. Então, tal é o poder da oração, tal é a meta da oração verdadeira. Então, e Jesus pede, seria possível nós pedirmos alguma meta pequena que, de qualquer maneira, se extinguiria dentro do mundo em troca disso? Então, por isso que a oração verdadeira, ela não pede por nada específico. Ela apenas pede para que a vontade de Deus volte à nossa consciência e que a gente se reconheça como um único ser com nossos irmãos. Jesus se reconhece um único ser conosco. Por isso ele pode nos ajudar, porque ele não está ajudando a ninguém outro. E ele nem sequer está nos ajudando estando ao nosso lado. Para nós, na nossa experiência, parece que Jesus está ao nosso lado. Para Jesus,
ele está fazendo isso porque ele só reconhece o ser dele unido ao nosso ser. Para ele não existe um Jesus separado. Não existe um ser que ele é um ser separado que está nos ajudando. Ele está nos ajudando, ele está do nosso lado porque é o próprio Cristo dele. Ele sabe que cada consciênciazinha separada desse único Cristo que ainda pensa que é um ser separado, precisa de ajuda aqui. E a oração, enquanto esse ser pensa que é um ser separado, a oração vai ajudar aqui, com tal como nós acreditamos que é a nossa necessidade. Não precisamos enumerar essa necessidade. Então, este é o poder da oração verdadeira. Então, é isto que Jesus tinha para nós sobre a oração. E a oração, ela tem ajudas aqui no mundo. E por isso que até a gente estava conversando antes da gravação, nós vamos continuar então com essas aulas online nas sextas até terminar a canção da oração, mesmo que ela já esteja gravada anteriormente, mas porque nós podemos nos permitir a sermos ajudados mais ainda ao termos esses nossos encontros online. E a gente vai ver ainda sobre o perdão e sobre a cura, porque o perdão é um auxílio nessa oração. Então, nós vamos nos fortalecer mais ainda em como praticar essa oração verdadeira. Por isso que, então, continuaremos os nossos encontros sobre a canção da oração na semana que vem, na sexta. É isso, então, com isso concluímos a parte da oração. Nós já tivemos um exemplo maravilhoso aqui da Janeide. Alguém tem alguma coisa a mais que gostaria de complementar? Flora? Ing, na sessão anterior, no item 6, orar pelos outros, tem aqui o começo que me chamou muito a atenção. Não é fácil reconhecer que orações por coisas, por status, por amor humano, por dádivas externas de quaisquer tipo, são sempre feitas para instituir carcereiros e esconder-te da culpa. Então, assim, todas as vezes que a gente ora, pedindo coisas específicas, porque o ego, ele acha que sabe o que a gente precisa, a gente está se prendendo, reforçando a culpa e reforçando mais o sonho, a separação. E instituindo carcereiros para a gente ficar prisioneiro aqui. Exato, exato. O propósito por detrás de nós acharmos que temos que pedir coisas específicas, o propósito oculto, aquele propósito na mente, embora que aqui pareça ser uma boa ação, sim, na verdade o propósito oculto é nos manter na crença de que somos separados, de que somos seres faltosos, limitados, que temos necessidades específicas. Então, na verdade, a oração, quando ela é por coisas específicas, a oração por detrás disso é nos manter presos a isso que nós precisamos, que achamos que estamos atendendo. Então, o ego nos diz que é uma oração maravilhosa, porque ela pede por coisas boas, ela pede por saúde, ela pode pedir por bens para todas as pessoas do universo, então ela não está fazendo nada de mal, entre aspas, o ego nos diz isso, mas o propósito oculto, a oração por detrás disso, é de que a separação continue sendo por separação, porque é uma oração que atende, que nasce da crença de escassez. Ela atende necessidades específicas. E toda necessidade específica, ela vem da crença da escassez. Então, eu estou reforçando que eu estou em escassez, que eu não sou o filho completo de Deus. Ela está reforçando que eu sou um ser em falta. Então, isso está por detrás dessa oração. E Jesus reconhece isso. Ele diz, não é fácil reconhecer isso.
O ego, ele esconde isso de nós. Então, todas aquelas maravilhosas orações que pedem coisas tão belas dentro do universo, mas que ainda são específicas, por detrás delas está oculto, que ela está, na verdade, limitando o nosso ser e não nos elevando. Ou seja, o ego querendo se autopreservar e o ego orando ali, né? Perfeito, aquele círculo vicioso do ego. O ego sendo devoto, fingindo para a gente que ele está sendo devoto, mas ele está se autopreservando porque ele está focando na falta, na escassez. E a lei da atração, que é tão divulgada e é muito vendida, em alguns contextos, até o próprio Curso em Milagres é vendido dentro do contexto da lei da atração, do ego, aqui isso fica totalmente desmanchado, desconstruído, porque a unicidade com Deus, que todos nós estamos trabalhando aqui, né? O Jesus fala que não é fácil, mas é de um lugar de muita abundância, é unicidade com Deus, essa é a abundância real, e não pedir por abundância, pedir por coisas aqui, por dinheiro, por riquezas, e tudo isso vai reforçar um sonho, o próprio ego que está pedindo na gente, e a culpa está sendo preservada. Tá certo esse raciocínio? Tá certo. A lei da atração dentro da ilusão, isso, ela tem o propósito de manter a ilusão real. Perfeito. Mas, na verdade, nós podemos transmutar isso, porque a lei da atração, na nossa oração aqui, ela vem a ser um impulso da nossa vontade de nos reconhecermos como parte de Deus novamente. Sim, sim. E aí a oração verdadeira, que simplesmente vai a Deus e que não pede nada ilusório, ela sim vai ao reconhecimento do que a verdadeira atração nossa, pelo nosso reconhecimento por Deus, tem a nos trazer. E dentro de um instante passado, de fazer um instante santo, com a nossa unicidade com Deus, quando a gente volta para cá ainda, como eu disse, porque nós ainda estamos presos na ilusão, sim. Tudo mais é, de qualquer maneira, solucionado, porque o poder está em Deus. Perfeito. Então, não precisamos nem sequer da lei da atração dentro do universo aqui. No sonho, né? No sonho, né? Agora, quando a gente volta para cá, a nível comportamental, a gente faz o que deveria fazer igual. Né? Isso não significa que a nível comportamental, agora eu vou então só sentar, deitar numa rede, não vou mais trabalhar. Não, isso aqui é um nível mental. E a nível comportamental, já que ainda estou numa sala de aula, já que ainda penso que sou um ser separado com necessidades, o que eu tenho por direito, que a oração verdadeira vai me trazer, é tão maior do que eu pediria especificamente, que de qualquer maneira, de alguma forma, eu sempre vou estar sob orientação ou sob alcance daquilo que eu preciso aqui. Perfeito. Então, não preciso ter preocupações daqui. Jesus já disse isso lá no início do curso. Me entrega aquilo que não tem importância, porque eu cuido disso para ti. Desde que tu coloque o que tem importância sob minha orientação. Então, entrega o nível dos pensamentos para a orientação de Jesus, e aquilo que não tem importância, que são as coisas físicas, vão se ajeitar, ele vai orientar e a gente vai saber. Nós não vamos nos tornar inativos, pelo contrário, vamos ficar mais ativos, mais produtivos e assertivos, porque Jesus vai rearranjar as coisas. No tempo certo, na hora certa, as coisas vão acontecer. Ingrid, é como se fosse assim, se jogar num abismo, né? E cair no colo de Deus, assim. Essa coisa que a Janeide falou, de você estar com câncer e você não pedir a cura, gente, é de uma coragem e, ao mesmo tempo, de uma entrega, como se fosse se jogar nesse abismo, né? Porque
Caramba, você não pede a cura, Janeide, como você conseguiu isso? Assim, numa boa, eu acho incrível, porque a maior prova de que você, é que nem você se jogar no abismo e falar assim, bom, tô me entregando inteira. Porque assim, é isso? Olha, para o ego é julgar-se no abismo. Mas como que a gente consegue a segurança, então, para se julgar nesse, entre aspas, abismo? É voltar-se na oração verdadeira por um instante em Deus. Então, na verdade, não é julgar-se no abismo, é voar alto, voar acima do campo de batalhas. Na verdade, é unir-se um instante santo em oração, e aí a nossa mente se une ao todo e a gente olha de cima do campo de batalhas de volta para o teatrinho aqui, e o teatrinho só acontece. Então, para o ego é um abismo, mas na verdade, abismo, essa ideia, ela é amedrontadora. É uma separação do ego por um instante e olhar uma desidentificação e olhar de cima do campo de batalhas, olhar de fora, olhar aquele personagem que está apresentando aquela doença, mas você não é aquele ser doente. Você é esse ser pensante que pode pensar e estar ainda na paz de Deus. É estar acima. Então, essa desidentificação, essa dissociação. Então, para o ego, pode parecer um abismo. Para o ser verdadeiro nosso, isso é liberdade. Isso é uma libertação. Entendi. Ou seja, eu estou falando com o ego, né? O ego olha isso com medo. Puxa, eu vou me julgar e vai que não dá certo. Como é que eu não vou ter o controle da situação? Então, mas por isso que é tão importante também nós termos esse relacionamento pessoal com Jesus, para a gente, nesse momento que ainda está com medo, pega a mão de Jesus. Assegure-se de não estar sozinha, de pensar junto a um ser que não tem mais ego, que não tem mais confusão. Então, primeiro, ter um relacionamento pessoal com Jesus, e aí, ao praticar isso, vai ser fácil, porque vai ser desidentificado. Depois, quando volta para isso, dentro do mundo ainda tem que fazer o que tem que fazer, mas já o faz sem medo, por efeito secundário. Então, isso é uma coisa automática. Agora, a física quântica diz que quando a gente pede alguma coisa ao universo ou a Deus, a gente recebe, porque a gente pede com tanta força, aquela energia vai e ela é atendida. Então, na verdade, não é nada disso. Na verdade, a gente tem que pedir a Deus, olha, a paz de Deus estar com ele e ele vai se encarregar de todo o resto. Perfeito. Embora que a oração aqui, ela, em última análise, ela diz a mesma coisa que a física quântica, que tudo que eu pedir eu sou atendido. Só que na mente, não no comportamento. Então, se minha oração é por coisas específicas, o meu pedido na mente é que eu seja um ser separado, e eu sou atendido nisso. Entendi. Então, a oração... Mas quando eu vou na oração verdadeira, por um instante santo, e me uno à unicidade, a minha oração é de que o Cristo em mim, o ser que ainda está no céu, seja reconhecido. E aí minha oração também é atendida. Então, Entendi. a oração sempre é atendida. Mas não as palavras ou aquele desejo específico. O propósito por detrás dela sempre é atendida. Então, por isso que a oração, por isso que ele diz o que a Flora falou há pouco, por isso que é tão difícil reconhecer que orações por coisas específicas, na verdade, é oração por aprisionamento. Porque é oração para dizer que eu sou um ser separado. E uma oração que simplesmente não pede cura, simplesmente ela quer sentir a paz de Deus, ela quer estar na unicidade, ela
atende a todas as necessidades aqui do físico também. Por isso que não há mais nada a ser pedido, só que a paz de Deus seja reconhecida na minha mente. E é engraçado que a Igreja Católica, ela tem muito essa coisa, por exemplo, você vê uma oração, faz a oração, aí chega numa parte que ela fala assim, faça os seus pedidos, e depois continua a oração. Ou seja, não é nada disso. Não, é o primeiro estado, o primeiro degrau. Eu me uno entre 100 membros que estão lá na oração juntos, mas cada um faz um pedido, mas eu faço junto para fortalecer esse pedido. É apenas um degrau, mas a escada vai muito mais acima. Tem muito mais acima disso. A oração, isso ainda é uma oração muito restrita, é muito pouco ainda. A oração tem muito mais a oferecer. Ou seja, a partir de hoje a gente tem que só pedir a paz de Deus e acabou. E perfeito. O que a gente faz ultimamente? Nós estamos nos fazendo essa nossa, no final da aula, o instante santo que a gente faz aqui de sentir-se uno na luz, porque nós ainda precisamos de símbolos. Deus não é luz, mas como é que eu vou, já que eu estou numa mente que ainda é parcial, eu preciso de um símbolo que sirva. E esse eu consigo entender que ele abrange o todo. Então, o que a gente faz? A gente não pede nada dentro dessa luz. Pelo contrário, a gente leva, a gente não retém nada, não retém nenhum problema. Se eu tenho um problema que está me incomodando, eu levo para essa luz para ser desfeita. Eu não digo que eu quero que na volta isso esteja desfeito. Eu não digo o que eu quero. Eu simplesmente quero esse instante santo de paz. E quando eu volto depois, quando saio de novo do instante santo e eu retorno aqui, porque nossa culpa ainda tem coisas para serem desfeitas, o inconsciente ainda tem um porão com coisas para serem desfeitas, mais coisas para serem trazidas à luz. Quando eu volto, aquela necessidade específica, a luz, ela cuida disso. A oração, ela me dá o direito de ter atendido as minhas necessidades específicas. Ela se adapta às minhas necessidades. Não porque elas sejam reais, mas porque eu, como filho de Deus, sou real. E aí ela se adapta e ela traz muito mais do que eu pedir algo específico. Porque eu restringiria muito pouco a minha oração. Por isso que esse instante santo é o suficiente, não precisa mais do que isso. Aliás, isso é o todo, é mais do que qualquer coisa separada. Maravilha, obrigada, Amy. Podemos, então, fazer o nosso instante de internalização e, ao mesmo tempo, de entrega de propósito de ver a nossa unicidade. Então, nós pedimos agora, ou nós colocamos como nossa meta agora, de experienciarmos um instante santo de unicidade e do amor de Deus, onde nós queremos que a vontade de Deus seja reconhecida como sendo a nossa vontade também. E a vontade de Deus é amor, é unicidade, é plenitude. Não há falta e não há restrição nessa vontade. E junto com Jesus, que orienta nossos pensamentos, nós agora então imaginamos um ponto de luz bem longínquo, além de todo o universo, além das estrelas e de tudo que nós conhecemos como universo físico, um ponto de luz brilhante, uma luz tão suave, uma luz dourada e curativa, e ela vai se expandindo em forma de círculo, e tudo dentro dela é perfeitamente iluminado, tudo vibra
perfeitamente uno dentro desse círculo, dessa luz. E essa luz se expande e seus contornos agora desaparecem, porque essa luz está se expandindo até o infinito. Tudo, exatamente tudo que conhecemos, está contido nessa luz. Não há nada fora dela. Não existe nada ou nenhum lugar que essa luz não venha atingir, porque ela é ilimitada. Tudo está contido nela e ela mantém a tudo unido e perfeitamente em paz. Porque não há limites dentro dela. Tudo é um só nessa luz. E dentro desta luz há um lugar. Nós imaginamos um altar temporário também, onde nós podemos colocar agora, se alguma coisa nos perturba ou algum desejo veio à nossa mente, nós não queremos escondê-lo da presença dessa luz. Nós não queremos retê-lo e nem pedimos nada para isso. Nós simplesmente queremos largar essa necessidade específica que nos veio, seja ela por saúde, por paz, por ajudar alguém, por mais benevolente que ela possa parecer. Nós não queremos outros deuses diante de Deus. Então nós não queremos manter nesse instante santo nenhuma necessidade específica na nossa mente. Nós simplesmente queremos compartilhar dessa luz. Por isso que colocamos nesse altar essa necessidade, e esse altar também desaparece agora na luz. E a necessidade também desapareceu na luz. Não há mais nada a ser pedido, porque nada mais nós precisamos. E somos gratos a Deus por ainda permanecermos um só, por nós ainda estarmos contidos na luz de Deus, pela separação dessa luz ser impossível, e por nós fazermos parte do todo e sermos um só nessa luz, um só no Cristo. Somos, como filhos de Deus, como parte dessa luz, gratos por este dom, gratos por essa liberação e gratos por termos esse instante santo à nossa disposição. Mesmo quando retornarmos à nossa ilusão, porque ainda temos crenças a serem desfeitas, nós temos esse ponto aqui, agora, nessa luz, onde sempre poderemos retornar a cada vez que alguma coisa nos perturbar ou algum medo bater. Nós temos agora um recurso de como podemos voltar à estabilidade da paz de Deus. E por isso também somos gratos. E nisso também tudo no universo está liberado e perdoado, porque também tudo foi trazido a essa luz. Gratidão por isso. Amém. Quem quiser voltar ao nosso, a nossa consciência individual, porque a gente tem afazeres aqui ainda, mas
com certeza mais alguma coisa na nossa mente foi curada. E assim nós seguimos juntos, então, nesse retorno ao reconhecimento completo de que esse instante santo era muito mais real que qualquer experiência aqui do mundo. Que tudo aqui é ilusão e que a gente está nessa jornada desse despertar. E gratidão a isso. Gratidão a Jesus por nos trazer esse conhecimento, e isso é conhecimento, por compartilhar isso conosco. E eu sou grata pela presença de vocês aqui também, que reforçam isso em mim. Obrigada a cada um de vocês, mesmo a quem esteja escutando isso depois também. Gratidão. Gratidão, Ingrid. Gratidão a todos. Gratidão, Janeide, pela sua história linda. Gratidão. Gratidão a todos. Gratidão, Glória. Você contribuiu muito hoje, tá? Eu aprendi muito com a tua questão aí. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, Ingrid. Obrigada e até semana que vem.